Crise aberta com a declaração de Luiz Roberto Barroso sobre mas só podia, né? derrotar o bolsonarismo em congresso da UNE. Os nossos ouvintes estão escrevendo para cá, todos comentando e cada um com uma opinião diferente. Teve gente que votou no Bolsonaro e não se sentiu ofendido. Isso. Tá uma guerra aqui no nosso WhatsApp por causa dessa história, viu, Mônica? Crise aberta aqui também, na Band News. Reações de Bom todo dia. tipo, algumas como do Pacheco, outras bem diferentes. O ministro foi informado agora pela manhã, acabou de pousar em Boston, onde vai passar alguns dias de férias, longe dessa crise, né? Ele sempre tem esse hábito, né, de uma vez por ano ir, ficar lá 15, 20 dias para fazer estudos, uma pausa, assim, de reflexão, chegou no bom momento essa pausa, né? Já estava programada, mas o fato é, Sheila, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai conversar hoje com os senadores para tentar baixar a temperatura dessa crise que foi criada com as falas do ministro Barroso sobre o bolsonarismo, né? Os dois conversaram ontem por telefone sobre essa confusão gerada depois que o Barroso discursou no Congresso da UNE, né? Ele estava lá inflamado, ele foi do movimento estudantil, uma delícia estar com os estudantes, né? Sempre é uma coisa muito quente, muito emotiva, e ele acabou sendo vaiado ali por um grupo minoritário que faz oposição à atual diretoria da UNE, e acabou soltando a frase, né, infeliz: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre das pessoas. É claro que com isso ele ressuscitou o velho embate entre os bolsonaristas e o Supremo, que já estava enterrado, e permitiu que os bolsonaristas novamente, empinassem esse discurso de que o Bolsonaro foi perseguido, de que as eleições não foram corretas, de que o sistema estava contra eles, etc. O presidente do Senado entrou nessa briga, criticando publicamente o Barroso, mas há uma compreensão, Sheila, no Supremo, de que o Pacheco entrou foi lá e entrou nessa confusão, porque o bolsonarismo no Senado é muito forte, né? E pressionou o Pacheco, que precisou reagir, então, publicamente. Agora, palavras à parte, Sheila, vamos falar do que é o real, né? Se a gente levantar o histórico do ministro Barroso, a gente vai lembrar que ele, se por um lado ele defendeu fortemente as urnas eletrônicas e por isso ele foi muito atacado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente lembra das palavras do Bolsonaro sobre ele, o Bolsonaro elegeu ele como alvo principal. Agora, ao longo da história, o ministro Barroso deu decisões favoráveis ao presidente Bolsonaro em mais de uma ocasião, né, e em questões importantes. Por exemplo, em novembro do ano passado, ele arquivou um pedido de investigações contra o Bolsonaro pela acusação de que o Bolsonaro interferia na gestão da Petrobras. Ele arquivou esse pedido, né? Isso foi em novembro, quando o presidente já tinha sido derrotado pelo Lula nas urnas. Ele, numa decisão também, que foi sobre um fato muito simbólico, Barroso arquivou um processo do então presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, né, porque o Bolsonaro era presidente da República e ofendeu a memória do pai do Felipe. O pai do Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, é desaparecido político, foi sequestrado e morto, né? E o Bolsonaro disse que não, que ele foi morto pelos próprios correligionários e não pela ditadura brasileira, né? Então, imagina a dor do Felipe ao ouvir essa versão para a morte do pai dele, que não condiz com a realidade. A justiça já reconheceu que o Estado brasileiro tem a responsabilidade no sequestro e no desaparecimento do pai dele. Quer dizer, ele moveu uma ação contra o Bolsonaro para que o Bolsonaro desse explicações sobre o que disse. O Bolsonaro disse que não disse o que disse, que não quis ofender ninguém, e ficou por isso mesmo. Barroso arquivou, né, aquele processo contra o Bolsonaro por uma fala totalmente desastrada, despropositada do Bolsonaro. Então, dessa vez, Barroso já se desculpou, né, disse que não queria ofender os bolsonaristas, ele falava apenas do extremismo golpista e violento de alguns seguidores do ex-presidente. Portanto, se vamos usar a mesma régua que o Barroso usou com o Bolsonaro, os bolsonaristas devem arquivar isso, Sheila, e não criar mais confusão do que já foi criada, né? Pois é. Continua rendendo, viu? Continua rendendo certamente ao longo do dia outras declarações e tal. Vamos ver. Já foram 2 notas, né? Então. Pois é. Teve uma mensagem aqui que eu achei muito curiosa, mas eu achei confusa também. Olha que para eu achar alguma coisa confusa, hein, Mônica? Mas enfim, um ouvinte que disse: eu votei no Bolsonaro, não me senti
ofendido com essa fala do ministro Barroso. Nesse momento, as pessoas não têm direito de expressar suas opiniões e, tipo, misturou uma coisa com a outra de Não, liberdade eu de entendi. expressão. Oi, Mônica. Ele diz o seguinte, que ele votou, se é que eu entendi, né? Que ele votou no Bolsonaro, que ele não está ofendido com o que o Barroso disse e que o Barroso tem o direito de expressar a opinião dele. Ao contrário do que está acontecendo com os outros correligionários do Bolsonaro, que quando fala alguma coisa tem as redes retiradas do ar e vão até presos. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Tá, entendi. Então ele tá defendendo o direito de Barroso, do Barroso de dizer o que ele pensa e acha que as pessoas estão erradas em criticar essa fala que, na verdade, compromete a isenção do ministro. Vai longe demais. Lê de novo a mensagem aí, vamos lá. Deixa eu achar aqui, Mônica. Ô, Sheila, fala qualquer coisa. Não, só queria pontuar, porque alguns ouvintes escreveram... Não, mas você não sabe. Isso aqui, o Megali... Vou contar. O Megali faz aos montes com a gente, tá? Ele, quando tá pesquisando as coisas dele e tá pensando o que ele vai falar, sabe o que ele fala fora do ar pra nós duas? Vai falando aí qualquer coisa enquanto eu penso. Juro! É todo dia isso. Vai falando aí qualquer coisa. E, não, só para acrescentar, porque eu também, conversando aqui com os ouvintes, fui respondendo alguns deles, falaram, mas não são bolsonaristas os derrotados na eleição? E eu respondi o que eu penso, de fato. Quando você está falando de 58 milhões de pessoas, você não está falando de 58 milhões de bolsonaristas raiz com o mesmo perfil. Isso é uma generalização e é um erro, gente. Tem um monte de gente que votou no Bolsonaro, nessa massa de 58 milhões de pessoas, que não são bolsonaristas, um monte de gente que não é bolsonarista, que não gosta do Lula, não gosta do PT, é antipetista. Entre as duas propostas de país, preferiu ficar com a de Bolsonaro, não gostou do governo do Bolsonaro, ainda assim preferia continuar com o Bolsonaro em vez de ter Lula. Tem uma série de motivos. Gente de centro ou centro-direita que preferiu ficar ao lado de Bolsonaro. Então é uma massa muito grande para você falar que é formada por bolsonaristas. Então o erro talvez esteja aí, nessa generalização que configura um erro. Também. Pronto, deu tempo para você? Deu. E ele diz assim, isso aí que a Mônica falou, olha só. Não me senti ofendido com a fala do ministro, não votei no PT, votei no Bolsonaro por achá-lo melhor, não deu e ponto final. Infelizmente, com essa bipolaridade, perdemos o direito da livre expressão, onde tudo que falamos ofende alguém. Daniel do Paraná. É isso. Isso, tá bom. Então tá. Ele defendeu o direito do Barroso falar. Do Barroso falar, tá bom. Então tá. Sem que se ofendam. É.